Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo para você. No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que é muito comum aqui no canal. As pessoas perguntam muito como é que fica a situação de quem está com o nome sujo e quer arrumar emprego, ou então quem está com o nome sujo e tem medo de perder o emprego. Será que você ter o nome sujo causa algum problema no seu emprego? Então eu vou responder isso nesse vídeo aqui e vou falar sobre os grupos mais comuns de empregos que existem, que são os bancários, aquele empregado de empresa pública, o empregado de empresa privada, o servidor público e o concursando, aquele que está estudando para concurso visando tomar posse num cargo público, tá certo? Então vamos ao vídeo. O exemplo mais comum que nós tínhamos era do bancário. Antigamente a CLT trazia no seu artigo 508 a proibição que o bancário tinha de ter impontuabilidade habitual. Isso era uma causa de demissão por justa causa. Ele era mandado embora quando tinha impontuabilidade habitual. O que é isso? Ele não pagava as contas em dia. Essa disposição ela foi revogada, tá? Mas veja bem, essa disposição ela não foi parar na lei, não foi por invenção de alguém não. Com certeza foi por pressão dos banqueiros, que eles querem que os funcionários dele não tenham dívidas, né? Isso me parece bem lógico, porque eles trabalham com dinheiro. Então veja só, o que acontece hoje em dia se o bancário tem alguma dívida, ele está com problema com o nome sujo. Se ele for um bancário de um banco público, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, praticamente ele não tem nenhum problema, porque essas empresas, para demitir um funcionário, eles têm um procedimento administrativo. Então, ele vai ter oportunidade para se defender, enfim. Mas, tratando-se então agora de um banco privado, por exemplo, o Bradesco, o funcionário público pode ser mandado embora sem qualquer justificativa. Basta o patrão mandar embora e pagar os direitos direitinho. E ele nunca vai saber que foi mandado embora porque tinha pendências no seu CPF. Eu quero que você entenda que hoje em dia, pendência no CPF, nome sujo, vai muito mais além do que simplesmente ter o nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central. Hoje em dia, com a internet, é muito fácil você fazer uma pesquisa completa do CPF de uma pessoa. Você pode ir lá em todos os tribunais, você pega a certidão civil e criminal do Tribunal Estadual, do Tribunal Federal, você pega a consulta também no Tribunal Eleitoral, na Justiça do Trabalho, ou seja, você fecha a justiça todinha pegando certidões para saber como é que está a situação daquela pessoa. Você pesquisa também na Receita Federal, na Receita Estadual para saber se ela está com o nome lá na dívida ativa, vê regularidade de CPF, você pesquisa protesto, ou seja, sem sair de casa aqui sentado na frente do computador, você pode fazer uma análise completa da situação da pessoa sem pagar nada. Então não tenha dúvidas que aquela pessoa que irá lhe contratar, ele vai fazer uma análise antes de contratar, certo? Então você tem que ter isso em mente. Então vamos lá, agora falando daquela pessoa que vai trabalhar numa empresa privada, vai trabalhar em qualquer tipo de empresa. Nessa situação, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa que irá lhe contratar, ele vai fazer essa análise completa do seu CPF para saber com quem ele está tratando, certo? Aí se ele achar que tem alguma pendência que é grave, ele simplesmente vai te tirar do processo seletivo, amigo. Ele não vai dizer nada para você que ele te desligou por causa disso. Até porque se ele fala isso, ele pode ter problemas. Ele simplesmente vai dizer que você não foi aprovado no processo e ponto final. Então isso é muito grave, por isso que você deve saber sempre o que consta no seu CPF. Deve fazer essa análise, porque aquela pessoa irá fazer. E vamos supor, se você está trabalhando, tem empresa que faz periodicamente a análise dos seus funcionários. Empresas que trabalham com segurança, por exemplo, eles têm que fazer isso para saber se às vezes o funcionário não tem um processo criminal, não cometeu um crime, vamos supor, de estelionato, de homicídio, de roubo, de furto. Uma pessoa que está nessa situação dificilmente vai conseguir se manter no emprego, dependente do emprego, quando ele tem algum tipo de pendência como essa. As pendências elas vão surgindo, às vezes por um fato que realmente ocorreu, às vezes por algum fato errado. A justiça comete erro, os bancos de dados cometem erro. Por isso que a pessoa sempre deve fazer essa análise, tá certo? Periodicamente, para saber se está tudo legal.
Então vamos lá agora, o servidor público, que a gente chama também de funcionário público. Será que ele tem algum prejuízo quando ele está lá trabalhando já e tem alguma pendência no CPF dele? Olha, amigo, se ele tiver o nome no SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central, isso não acontece nada. Porque o que mais tem é funcionário público devendo. Eu trabalho com a defesa de devedores e vejo isso. A grande maioria dos meus clientes são funcionários públicos, porque infelizmente no Brasil ninguém teve educação financeira. Então com isso a pessoa não sabe trabalhar com crédito, começa a pegar crédito, fazer consignado, vira uma bola de neve e depois ele está endividado até o pescoço, tá? Mas veja só, isso eu falando somente de restrição de crédito. Se você fizer uma análise mais larga, mais profunda, pegando todas essas certidões que eu te falei, o funcionário ele pode ter problemas sim, dependendo do cargo que ele ocupa, tá certo? Por exemplo, se ele trabalha na área de segurança, um policial, será que o policial ele pode ter um processo criminal? Isso fica complicado. Mesmo ele não tendo sido julgado ainda, tendo a presunção de inocência, ele pode perder oportunidades, tá certo? Dentro do trabalho dele e, como todo mundo, essas oportunidades acontecem e se você não tiver o CPF legal, amigo, você perde as oportunidades, tá? E por fim nós vamos falar agora do concursando, aquele que quer fazer um concurso público. Isso é o que mais tem. Eles perguntam, doutor, para a polícia pode ter o nome sujo e para o bancário pode ter o nome sujo? Quem diz isso é o edital do concurso. A pessoa tem que ler o edital do concurso para saber quais são as pendências que não são aceitas. Porque cada ramo tem as suas especificidades. Por exemplo, da polícia eu não vejo que não tem, deve ter grande problema a pessoa ter o nome na restrição, né? No SPC, no Serasa, no Boa Vista, na lista negra do Banco Central. Mas ele pode ter grandes problemas se ele tiver aí uma ação criminal contra ele, um inquérito criminal e por aí vai. O bancário, será que ele pode estar devendo? Será que ele pode estar aí com uma execução? Isso tudo são problemas que a pessoa pode evitar como? Fazendo uma análise, amigo. Você não pode deixar as coisas acontecerem para você tomar uma providência de última hora. Eu recomendo sempre aqui para os meus clientes que eles façam anualmente essa análise que eu te falei, de pegar todas as certidões do tribunal, as certidões da dívida ativa, ver protesto, ver a lista negra do Banco Central, ver o Serasa, o Boa Vista, o SPC, tudo isso você faz de graça, amigo. Se você sentar na frente do seu computador, você faz isso em pouco tempo. Se acaso você não sabe fazer isso e quer um sistema onde você fará toda essa análise aí, sua e das pessoas que você gosta, vou deixar um vídeo bem aqui que você vai clicar e você vai assistir como funciona a análise que eu uso aqui no meu escritório, tá certo? Isso evita muitos problemas, evita que as pessoas percam oportunidades. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.